bem-vindos à nossa Sala da Alma. É muito bom ter sua companhia aqui mais uma semana. Nós estamos numa série diferente esses dias. Se você acompanhou os outros episódios, você viu que no episódio passado a pastora discorreu Salmos 26. E hoje nós vamos seguir neste mesmo caminho no Salmos 32. Se você perdeu algum episódio, você pode ter acesso a eles nas nossas redes sociais da igreja, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Olá, pastora, tudo Oi, bem? Muzi, tudo? Então hoje nós vamos continuar nos Salmos. Vamos, hoje nós vamos falar sobre um outro Salmo de Davi. Vamos olhar um pouquinho na alma de Davi ali, dar uma espiadinha, né? E analisar ali aquilo que ele estava vivendo no momento. Esse salmo, ele tem um título lá sobre assim, ó, diz a alegria do homem perdoado, né? Então ele começa falando sobre bem-aventurado, que a palavra bem-aventurado, você conhece sobre o Sermão do Monte, Jesus fala sobre as bem-aventuranças e fala sobre ser feliz. Bem-aventurado significa ser feliz. Então ele fala sobre a felicidade do perdão, né? Isso é muito importante. Então, começando, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então nós sabemos que a transgressão ela é ultrapassar os limites, né, daquilo que Deus estabeleceu. E a transgressão é algo que se é conhecido, né? Você só transgride uma lei depois que você conheceu essa lei, é sabido por você. Então ele fala sobre essa graça, sobre essa alegria de ter a alma perdoada, né? De ter cujo pecado é coberto, né? O que significa o pecado coberto? É Deus assumindo você e dando o perdão dele para você. Então eu quero começar a falar aqui sobre perdão, né? Perdão é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque não são poucas as pessoas que se relacionam com Deus, que frequentam as igrejas, que não sentem perdoadas, né? Então existem muitas pessoas que elas não conseguem sentir o perdão de Deus, sentir o amor de Deus. Isso tudo por quê? Por causa de uma sombra de perfeccionismo, Muzi. Nós podíamos falar qualquer dia sobre o perfeccionismo, né? Uma cobrança instalada, isso desde a infância. É um assunto meio complexo de dizer, porque o perfeccionismo ele é resultado da baixa autoestima, da ótica negativa interna. Quando você tem uma ótica negativa interna a seu respeito, onde você não alcançou os padrões estabelecidos pelos seus pais, e você sente isso lá dentro da alma, lá no profundo, lá na área intrínseca da sua alma, você desenvolve esse conceito negativo com respeito a ti mesmo. Então você terá dificuldade no relacionamento com Deus de sentir-se perdoado, de sentir-se amado. Às vezes você comete um erro, uma falha, e aquilo fica martelando na sua mente, fazendo com que você se sinta culpado, condenado e até volte a praticar novamente, e aí cria-se um ciclo vicioso, né? Então, porque o perdão é uma coisa tão livre, tão libertadora, mas o perdão ele só é alcançado quando você consegue ter toda a inteireza da alma junto com você, sem ficar partículas para trás. Então, quando eu estou tendo um domínio sobre a situação, tendo o respaldo integral da minha alma, eu consigo entender e compreender, onde tudo está muito claro e evidente para mim, sobre o perdão de Deus, né? Para minha vida, o perdão de Deus para minha alma. Então, Muzi, a alegria e a felicidade do perdão é o que tem sido faltado na alma de muitas pessoas. Por quê? Porque o perdão, aquela interpretação correta de você ser perdoado, te dá muita alegria de você saber que Deus te perdoou, né? E que você é uma pessoa perdoada por Deus. Então essa libertação da condenação. Por isso que ele diz, bem-aventurado aquele cuja
transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, existem pessoas que não conseguem se sentir amadas. Existe, porque eu estava falando sobre o perfeccionismo, né? Então, o perfeccionismo são todas aquelas regras e aquelas leis que você nunca consegue atingir, né? São aqueles padrões que você criou ou que criaram para você que você nunca consegue alcançar, você nunca consegue atingir. Então, você não se sente digno, você não se sente à altura, então sempre está faltando alguma coisa. Por mais que alguém te diga, olha, Deus te perdoou, Deus é misericordioso, o perdão do Senhor cobre, aquilo parece que não entra, não penetra, não faz parte da vida, não dá o resultado que deveria dar, que essa liberdade, esse gosto pelo progresso, esse gosto pelo crescimento, porque saiba você que a avidez pelo progresso, pelo crescimento vem por conta da alegria do perdão. Daquele que sabe que recebeu. Isso. Né? Entende o tamanho daquilo que recebeu. Quando você vê que você entende o perdão de Deus, você tem avidez para o progresso, avidez pelo crescimento. Aí diz no versículo de número 2, novamente a mesma palavra, ele inicia, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. E ele continua dizendo assim, em cujo espírito não há engano. Então ele diz assim duas coisas, ele diz bem-aventurado no versículo 1 sobre o perdão, e no segundo ele diz, bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, ou seja, em que os olhos de Deus não averigua a maldade, a intenção da maldade nos atos. Novamente, nós falamos no Salmo 26, né, semana passada da maldade, e agora estamos falando do salmista novamente. Por que a importância, e você sempre vai perceber nos salmos de Davi, ele relacionar a libertação, a cura com a ausência da maldade. Porque a maldade é algo que ela entra dentro da alma e ela faz parte de toda atividade. Você pensa, vai ter maldade. Você sente, vai ter maldade. Você abre a boca, vai ter maldade. A maldade não é um pecado que ela vai atribuir ou existir em apenas algumas áreas. Não. Nos seus relacionamentos mais gostosos vai ter maldade. Naquilo que você for fazer de empenho, vai ter maldade. Por quê? Porque a maldade é algo que ela entra dentro da alma e ela vai entrelaçando. Porque não é algo que você só pensa, é algo que você pratica, né, pastora? A maldade é a prática. E ela é muito forte, Muzi. Ela é muito forte. Então ele diz, feliz o homem que o Senhor não imputa maldade, ou seja, que bom quando eu não tenho maldade, né? Deixa eu perguntar antes de continuarmos, você é uma pessoa que tem maldade nas suas intenções? Se você diz que sim, como que você vai se livrar disso? Explica para mim. De que maneira? Se não você confessar isso, se não reconhecer e começar a tolir-se. De que maneira? Enxergou que você tem aquela questão maliciosa atrás, aquela questão de maldade, sabe aquele segundo plano, aquele plano B? Você já interrompe. Não vou fazer isso. Então, a autodisciplina vai ajudar você. E ele diz assim no versículo 2, não imputa maldade em cujo espírito não há engano. Mais uma vez, moça. Mais uma vez falando sobre sinceridade, a importância de não existir engano em mim. Então ele usa a palavra espírito falando da parte mais íntima do ser humano. A gente vê Davi muito preocupado com isso, com medo de cair nisso, de se auto-boicotar, né, pastor? Porque de estar enganado. Eu conservar e construir sentimentos que irão me destruir de diversas formas e maneiras. Então ele diz, bem-aventurado o homem em que o espírito não há engano. Ou seja, se eu sou uma pessoa que existe engano dentro de mim, então eu não preciso nem de inimigo. Eu mesmo serei a minha bancarrota. Então, a força do engano, a força da mentira, do faz de conta, das verdades paralelas, das imagens idealizadas, de você acreditar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou parar um pouquinho para falar sobre isso, de você olhar e falar assim, meu casamento é uma bênção, quando não é, meu filho é uma bênção, quando não é, eu sou uma pessoa que Não, Paulo diz, não pense além daquilo que convém.
Então, existem coisas que você trabalha, que você cria. Eu sou uma pessoa espiritual. Por que você é uma pessoa espiritual? Quem te disse isso? Baseado no quê? Então, as verdades, elas não são contra nós. Elas são ao nosso favor. E assim, quando descobrimos isso, não significa que nós vamos abandonar isso, né, pastor? Eu não tenho um bom casamento, uma boa família. Não. Então vamos batalhar nesse sentido. Porque isso. Eu acho que a gente tem muito mais trabalho mantendo a mentira. Muito mais. Enfrentando a verdade e construindo. É muito difícil você continuar mantendo uma mentira, porque uma mentira vai puxar outra mentira. Um abismo chama outro abismo. Uma situação vai gerar que eu tenha que produzir outra. E as pessoas estão cansadas, muito cansativo. Depressivas por estarem nesse jogo, né, pastor? E assim, por exemplo, as pessoas precisam acreditar que existem pessoas que não precisam da sua imagem idealizada. Né? Eu tenho que acreditar que as pessoas possam gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ser em todo tempo, não preciso ser boa o tempo todo, eu não preciso ser nota 10, eu não preciso ser potencializada, sabe? Eu tenho que acreditar que as pessoas me gostem de mim como um ser humano. Eu acho que a primeira pessoa que tem que gostar disso sou eu mesma. Como um ser humano. Agora, se eu tiver que criar imagem idealizada, que criar enganos, para que eu possa atrair, ceifar ou atrair. Não, isso aí eu vou viver uma mentira. Eu tenho que ser aquilo que eu sou. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo, que ele diz, eu sou o que sou. Né? Eu sou o que eu sou. E é assim, eu sou o que eu sou. Vou melhorar? Vou construir? Mas eu sou o que eu sou. Eu não vou mentir para agradar ninguém. Eu não vou fingir para que as pessoas gostem daquilo que vê. Né? Aí ele diz assim, versículo 3. Quando eu guardei silêncio, ele estava falando do pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então, o que o salmista Davi, ele se calou durante muito tempo com o pecado com Batseba, né? E ele diz assim, quando eu guardei em silêncio, os meus ossos enfraqueceram. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que elas são frágeis, são fracas, são débeis, não têm posicionamento, não estou generalizando, tá? Existem constituições anímicas diferentes, mas existem pessoas que a causa da fraqueza delas, a causa da debilidade delas, a causa da falta de determinação é o quê? Coisas encobertas, coisas que não foram confessadas, pecados que não foram confessados, eu não estou fazendo aqui uma apologia para você sair confessando o seu pecado para todo mundo, não é nada disso, né? Existem coisas que já acabou, morreu, já foi, mas quando você guarda em silêncio, quando você não conversa com Deus, ou até com uma pessoa mesmo, né? De confiança, seu pastor, sua pastora, um terapeuta de confiança, quando você não é dirigido a tirar isso de dentro de você, isso vai fomentando uma situação de ananismo, de debilidade. Por quê? Porque o próprio salmista diz, quando eu guardei em silêncio, enfraqueceram os meus ossos. Ele não fala de nervo, ele não fala de músculo. E olha que o osso é a parte mais forte do ser humano. Então ele está dizendo que a parte mais forte sua será debilitada pelo ocultamento, por você ocultar as coisas. Então comece a praticar orações de confissão. Conversando com Deus, falando com o Senhor, sabe? Exercitando, falando com Ele sobre as coisas que estão dentro de você, sobre os seus sentimentos. Escreva, uma coisa muito boa, pega um caderno, escreve, caderno de oração. Comece a escrever as suas orações para Deus, comece a contar para o Senhor aquilo que você sente, aquilo que passa dentro da sua alma. Isso vai te fazer muito bem, isso é muito terapêutico. Isso faz parte da nossa construção, né? Como nós ouvimos ontem no culto, até recomendo que vocês assistam ontem, a pastora nos ensinou ontem passos para essa reconstrução, e uma das coisas a senhora disse que é o saber confessar, né? Confessar, saber falar com Deus, né? Conseguir colocar para Deus
aquilo que nós estamos vivenciando, como a senhora disse agora, o que estava guardado, aquilo que aconteceu, que ficou para trás, que vai se tornando para nós é como se fosse uma âncora, né, pastora? Que vai te puxando para trás. Puxando para trás, né? Parece que a gente não consegue ter forças, a gente desanima, a gente cansa, a gente para na construção, né? E é triste, é muito triste. Eu não sei se você já esteve cansado o suficiente, mas o cansaço não é referente àquilo que te acontece agora. O cansaço é um acúmulo daquilo que foi. A gente cansa daquilo que foi, sabe? A gente fica por aqui. E o cansaço, o que ele vai fazer? Ele vai minar a sua força. Ele vai tirar a sua força. E é isso que o salmista Davi está falando. Ele está dizendo assim, quando eu guardei em silêncio, ou seja, quando eu ocultei o meu pecado, eu percebi o quê? Que até meus ossos, eu não tinha ânimo, eu não tinha força, eu não tinha presteza, eu não tinha nada. Aí ele diz assim... versículo de número 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então vamos lá, ele fala assim, que a mão de Deus pesava sobre ele. O que era a mão de Deus pesando sobre ele? Ele não estava confessando o pecado, mas ele estava ali debaixo daquela tristeza, debaixo daquela opressão do ato que ele havia feito. Por quê? Porque ele cobiçou, ele adulterou, simulou, mandou matar o homem e foi assim. Então, ele está dizendo aqui uma coisa muito interessante, que a mão de Deus pesando sobre ele tirou a questão do humor dele. Ele diz, o meu humor se tornou o quê? Sequidão de estio. Pessoas mal-humoradas, pessoas que eu relaciono muito pessoas nervosas com pessoas mal-humoradas, com pessoas descontentes, com pessoas que trazem segredos dentro de si. Então, coisas mal resolvidas dentro de você vai minar o seu humor. E é tão bom ter um bom humor, né, Muzi? Fala a verdade, né? Não falo assim só para as pessoas que convivem com você, né? Você é bem-humorada, Muzi, né? Você é bem-humorado? Você que está me assistindo agora, a importância de ter um bom humor. Mas um bom humor não vem do nada. Um bom humor, ele resulta do quê? Do autocontentamento. Então, quando eu tenho contentamento comigo mesma, quando eu vivo uma vida de aprovação, quando eu vivo uma vida onde as minhas coisas são em ordem, onde as negativas não se transformam em frustrações. Aquilo que eu não consegui não é frustração. Aquilo que eu não consegui ainda não deu. Calma, não virou uma frustração. Eu não vou deixar um sonho que ainda não deu certo transformar em frustração. Não vou. Por quê? Porque pessoas frustradas são mal-humoradas, são irritadas, são nervosas. Ruins de conviver, né, pastora? Ruim. E o bom humor, ele faz o quê? Ele dá saúde para os seus ossos. Ele dá saúde para a sua alma, para o seu corpo. Então ele diz assim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Eu gosto desse versículo, porque ele fala do planejamento que ele fez. Ele não aguentava mais aquela situação e aí ele planejou, igual o filho pródigo, né? Ele fez um planejamento de voltar para o pai. Ele fez um planejamento de confessar a Deus. É importante nós fazermos planejamentos onde nós atribuímos, onde nós buscamos e convocamos o nosso ânimo, o conhecimento que temos tido e adquirido, as nossas intenções, a genuinidade dos nossos atos, né? É tão bom você fazer planejamentos com o seu relacionamento com Deus, planejamentos de crescimento. Então ele diz, eu planejei confessar a Deus o meu pecado e eu não encobri o quê? A maldade. Você percebe que ele diferencia pecado de maldade. Por quê? Porque ele consegue reconhecer que dentro dele existiu maldade. Não foi uma coisa que ele fez aleatoriamente, né? Existem pessoas que confessam o pecado para Deus, tipo, Senhor, foi sem querer. Não. Então, ele reconhece que foi uma coisa que ele quis fazer. Sim, porque já era um homem que já vinha buscando isso. No 26, a gente vê ele pedindo a Deus para ser examinado, né, pastora? Isso. E ele admite que pode haver isso dentro dele, né, em algum momento. E aí ele enxerga nessa situação, isso. Né? É importante nós entendermos
que, como nossa humanidade, como ser humano, nós podemos cair em ciladas, podemos nos envolver com coisas más e temos que reconhecer a nossa maldade. Por quê? Porque se eu não reconheço a minha maldade, como que eu vou confessar o meu pecado para Deus e não reconhecer que foi por maldade? Foi por algo mal, eu quis algo mal, eu quis fazer mal para alguém, eu quis prejudicar uma pessoa. Então a importância de eu reconhecer não apenas o ato do pecado, mas o sentimento que houve por trás. Foi por inveja, foi por ciúmes, foi por lascívia, entende? Isso é necessário. Sim. Como o José, né, pastora, ele diz, quando ele está ali diante daquela tentação, ele diz, poderia eu pecar contra Deus, né? Então, assim, Davi reconhece ali, né, que toda a maldade que existia dentro dele, que fez com que que isso saiu em forma de ação, ele também estava praticando isso contra Deus, né? Porque as pessoas, elas têm uma mania de se justificar e de se vitimizar, né? Como se elas não possuíssem sentimentos inapropriados. Então, quando eu cometo um erro, uma falha, ou quando eu alimento algo, ou quando eu permiti que algo entrasse dentro de mim, eu preciso reconhecer que houve interesse de minha parte e que houve uma necessidade, que houve uma atribuição própria de mim mesma. Nós precisamos, assim, às vezes a gente ouve a palavra e aí a gente vê alguns assuntos, né? Eu não sei se isso acontece com você que está nos assistindo. Às vezes a gente vê algum tema aqui no Sala da Alma e fala, poxa, eu não vivo isso, eu não sinto isso. Mas, assim, nós precisamos acreditar que se Deus diz que isso pode existir dentro de nós, pode existir dentro de nós. Pode ser que eu ainda não encontrei isso ainda, né, pastora? Mas é importante que eu saiba que isso pode existir dentro de mim. Porque a maturidade espiritual de um cristão se dá a partir do momento que ela consiga ouvir de Deus aquilo que ela não consegue enxergar. Porque se Deus diz que o ser humano é capaz, então eu sou capaz. E se eu não descobrir isso antes, eu posso, isso vai ser contra mim, como a senhora disse, é o meu pior inimigo, né? E é interessante eu entender e compreender que Deus não vai me rejeitar por conta disso. Sou eu quem me rejeito, né? A rejeição, ela começa em mim. Toda rejeição, eu quero fazer um próximo Sala da Alma sobre rejeição, toda rejeição, ela não veio do outro, ela vem de mim mesma. Então, eu me rejeitei, por isso eu atribuo essa rejeição. Então, Deus não vai te rejeitar, Deus vai amar você e ajudar você, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Então ele diz o seguinte, o meu testemunho, a minha vida, vai inspirar pessoas santas e pessoas boas a aproximar-se de Deus. Nossa, olha que interessante que ele diz. Ele diz assim, todo aquele que é santo vai orar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor. Então quer dizer, as pessoas elas terão confiança em chegar. Então eu vou mudar isso aqui. Por exemplo, eu vou mudar esse versículo dizendo o seguinte, quando você passa por uma experiência de ser perdoado por Deus, de ser ajudado por Deus, isso deve gerar em você uma confiança em Deus, né? Que Ele vai te atender, que Ele vai te acolher, que Ele vai te perdoar e vai te curar, né? Então, se eu tenho experiência, se você tem experiência no relacionamento com Deus, né? Como o tratamento de Deus, a tratativa de Deus com respeito a nós temos a confiança de orar, de falar com Deus, de confessar o nosso pecado, de falar sobre os sentimentos indevidos que existem dentro de nós. Esse é o início da nossa conversão, né, pastor? Entendermos do que fomos perdoados, né? E então passarmos a nos relacionarmos, né? Porque é difícil, né? Como você se relaciona? Como a senhora disse no início, pessoas que não entendem do que foram perdoadas, o quanto foram perdoadas, e aí como esse relacionamento se dá? Não tem como, né, pastora? Não tem como. Aí, ele diz o seguinte, olha, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Esse versículo, ele é tremendo, Mose. Dentro de toda essa complexidade aqui, por que ele olha para Deus no versículo de número 7 diz, tu és o lugar em que me escondo? Ele estava falando de um esconderijo.
Nós sempre falamos contra a fuga, esconder-se em Deus não é fugir. Esconder-se em Deus é buscar uma amenização, refrigério sobre o quê? Por quê? Porque o maior condenador que existe quando você falha, o pior juiz que existe é você mesmo. Você é a pessoa que mais vai contribuir para a sua decadência. Então, quando ele diz, o Senhor é o lugar em que me escondo, eu me protejo de mim mesma no Senhor. Olha que gostoso isso, você fazer isso com a sua alma. Você buscar proteção no Senhor sobre a culpa, sobre a condenação, sobre a acusação, sobre a cobrança. Então ele diz, tu és o lugar em que me escondo. Eu busco abrigo no Senhor, eu busco colo, eu busco consolo. Por quê? Porque nós somos pessoas que judiamos da nossa alma. Quando a gente comete uma falha, quando a gente comete um erro, e a gente não tem maturidade para poder sair daquele ciclo vicioso de culpa, de condenação, de um erro novamente, nós somos pessoas que nos sentenciamos. Então ele diz assim, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. Então ele fala aqui sobre a força da angústia. A angústia é uma coisa muito forte, moça. A angústia, ela é a tristeza piorada. Por quê? Porque a tristeza é um sentimento isolado, acontecido por algo que aconteceu. O que é angústia? A angústia é a tristeza que ela consolidou dentro de você e ela já se tornou espiritual. É um agravamento, porque ela já uniu-se com coisas do passado, já uniu-se com conclusões nocivas, tudo, né? Então ela entra dentro da alma. Então a angústia é uma coisa muito... a própria palavra, angústia, né? Ela já fala de uma situação desesperadora. Então ele diz assim para o Senhor, tu me preservas da angústia. Por quê? Porque a angústia ela vai detonando a alma, né? Então aquela cobrança, aquela culpa, aquela condenação que as pessoas vivem, né? Aquela sentença. Então é necessário esse acolhimento da parte de Deus, onde a alma consiga receber de Deus essa cobertura para que a angústia não devore. Quando a senhora fala desse acolhimento, eu penso nas crianças, quando elas cometem uma arte, né, pastora? Elas correm no colo daquele que coloca no colo, que protege, que conversa, que corrige, que dá bronca. Mas tem sempre um que ela vai ali se abrigar ali, né? Porque cometeu um erro, né? Vamos dizer assim. Aí ele diz assim, tu me cinges, ele tá falando de vestir, né? Tu me vestes de alegres cantos de livramento, né? Novamente ele fala sobre a canção aqui, que era o talento, né? O dom que Deus deu a ele, né? De escrever músicas, de cantar. Então ele estava falando assim, eu preciso servir, eu preciso viver, eu preciso fazer aquilo pelo qual eu nasci, né? Porque ele nasceu com esse talento. Então eu quero dizer uma coisa para você, quantas vezes a angústia, quantas vezes a culpa, ela tem despotencializado você, ela tem tirado de você aquilo que você gosta de fazer, quem sabe você perdeu o encanto por algo, você perdeu a aptidão por algo que você sabe fazer, que está correndo na sua veia. Por quê? Por conta do quê? De um pecado não confessado, de uma transgressão não confessada, de uma maldade não averiguada, não confessada. Isso não é salutar para a sua alma. Por quê? Porque para você ter contentamento e ser feliz, você precisa estar dentro do propósito de Deus. Você precisa estar com a bênção do Éden, crescendo, multiplicando, frutificando. Então, se você estagna, por que estagnou? Por conta do quê? Então é necessário que exista esse perdão, esse relacionamento íntimo com Deus, esse relacionamento de cobertura, para quê? Para que a sua alma possa respirar novamente.
para que a sua alma possa ter de Deus esse abrigo e essa cobertura. Tá aí um bom medidor para a gente poder distinguir quando nós estamos fugindo ou quando nós estamos abrigados, né, pastora? Porque fugindo, a paralisação, ela é iminente, fatal, né? Agora, os abrigados não, né? Elas sentem... os abrigados são encorajados, né? a continuar, né? Eles são encorajados a continuar, eles têm alegria nas aptidões, nos talentos deles, né? Por quê? Porque eles receberam aquele perdão, né? Então eu quero falar sobre a importância para você de ser perdoado. A importância de você deixar Deus vasculhar a sua alma, dizer, Senhor, é isso aqui, ó. É isso aqui que existe. Aí, em Musa, a gente entra em um texto que é Deus falando. Aí ele diz assim, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então já é Deus falando com ele sobre instrução. Como eu quero ser instruída por Deus. E eu acredito que você também. Deus é aquele que ele quer nos instruir o caminho que devemos seguir, porque geralmente o nosso caminho ele é feito de emendas. Sabe o caminho do homem? Tipo, eu fiz essa escolha, não deu certo como eu esperava, mas agora eu já emendo com uma outra ação, aí eu já não gostei, já emendo com a outra e eu vou tendo uma vida toda remendada. Uma grande coxa. Aí você pergunta, qual é o seu caminho? Bom, eu não tenho um caminho, eu tenho o quê? Eu tenho alguns atalhos aí que eu fiz na vida, né? Então o Senhor diz, eu quero te instruir, que você tenha um caminho, um começo, um meio, um fim, uma jornada progressista, uma jornada abençoada. E ele diz assim, guiar-te-ei com os meus olhos, né? Então, a aprovação, os olhos de Deus, a aprovação do Senhor, trazendo a direção. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti, ou seja, para que te impeça e te dirija. O que o Senhor está falando para Davi, né? Ele está falando assim, não seja como um animal, que eu precise colocar um cabresto em você, que eu não quero eu quero te guiar com os meus olhos, eu quero colocar um caminho diante de você, eu quero que você anda. Então eu quero meditar um pouquinho com você nisso, sobre essa questão de direção de Deus. Deus nunca vai me dirigir como um animal, nunca vai me dirigir como um cavalo, como uma mula, tipo, vem pra cá, agora é aqui. Não, eu tenho escolhas. Então eu preciso querer os olhos de Deus, eu preciso querer o caminho de Deus, eu preciso querer a instrução de Deus, porque aí nós estamos em acordo, nós estamos unidos, nós vamos nos relacionar de acordo. Agora, o Senhor diz assim, não sejam como uma mula, como um cavalo, que precisa ser coordenado pelo que está monitorando ali, vão para cá, vão para lá. Cabresto, né, pastor? Não pode. Então, nós precisamos entender isso. Agora, quantas coisas funcionam como cabresto na vida das pessoas? Por exemplo, as pessoas estão sofrendo tanto, que estão dominadas por situações, por conta do sofrimento. Aí ele diz assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, né? Então ele fala assim sobre, pastora, mas eu sou uma pessoa que confio em Deus, mas eu tenho muitas dores na minha alma. Mas você viu o que ele estava falando aqui? Sobre o perdão, sobre a acessibilidade a Deus, sobre a cobertura. Isso vai tirando as dores da alma, né? Isso vai nos purificando, nós vamos entendendo a vida, desintoxicando coisas, tirando esse rótulo de frustração. O que é frustração? É um sonho que não deu certo. Tira esse rótulo de frustração, vamos trabalhar nesse sonho de novo, vamos investir nesse sonho de novo, vamos acreditar de novo, vamos confiar de novo. Aí diz assim, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Né? Como que é gostoso você olhar para o seu coração e você perceber que ele está em construção, que ele tem adquirido a bondade, que ele tem adquirido a proteção de Deus, que ele tem adquirido essa habilidade de confessar, de se abrir, de esquadrinhar. Isso é muito importante. Amém. Nós estamos aqui então em 2 episódios estudando Davi, um homem que não errou? Não, um homem que teve erros, mas soube trabalhar nesses erros e fazer a construção da sua própria alma. E hoje você eu ouviu um pouco mais sobre Davi,
sobre a importância do perdão. Você se sente perdoado? Você precisa descobrir isso. Se você não se sente perdoado por Deus, tá aí um bom ponto de partida para que você possa trabalhar pela sua própria alma. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreendermos a ação do Teu Espírito em nós e de buscarmos, ó Deus, esse perdão que tanto tem feito a falta para algumas almas, aqueles que estão debaixo de sentenças, de condenações, de culpa, aqueles que se cobram, aqueles que entraram pelo padrão do perfeccionismo, aqueles que têm sofrido, ó Deus, e têm criado vassalos dentro da própria alma. Eu te peço a libertação da Tua palavra, a libertação do Teu sangue, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Sala da Alma.